Romanos capítulo 5, versículos de 6 a 11 diz: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Senhor nosso Deus, mais uma vez essa doutrina, Senhor, é apresentada com mais algumas nuances, com mais alguns aspectos que devem ser considerados, e te pedimos, ó Deus, que esse glorioso ensinamento de como Tu nos salva possa ser plenamente entendido por todos nós. Obrigado, Senhor, porque Tu enviaste o Teu bendito Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Obrigado porque a obra perfeita dele é imputada na nossa conta e os nossos pecados foram colocados, ó Deus, em Cristo Jesus. Obrigado pela fé que nós desfrutamos, porque essa fé nos permite abraçar a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Ó Deus, por favor, traz clareza deste ensinamento. Mais uma vez te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos vendo mais um aspecto da doutrina da justificação pela fé somente. O apóstolo Paulo, desde o versículo 21 do capítulo 3, tem falado sobre isso, e como se diz por aí, a repetição do ensino, ela é muito bem-vinda para nos dar precisão e para assimilarmos o ensinamento de qualquer tipo de assunto. Quem é da área da educação sabe que a repetição é necessária para a gente entender e incorporar determinados ensinamentos. E aqueles que são bons pregadores, como é o caso do apóstolo Paulo, ele repete. E à medida que ele vai repetindo, ele não faz de uma forma enfadonha, ele vai considerando outros aspectos. Ele reconsidera o que já foi dito, trazendo à lume novamente os ensinamentos, mas aí ele dá um passo a mais, ele nos dá um novo aspecto que poderia ter nos fugido. Então repare que no começo do capítulo 5, a pretensão do apóstolo Paulo é trazer uma segurança de salvação para aqueles que já foram justificados. Isso é plenamente plausível, isso é necessário. É muito bom quando uma pessoa sabe que Deus a ama, de que Deus trouxe essa grande salvação em Cristo Jesus para a nossa vida. Isso gera alegria, isso gera convicção, isso gera devoção. Como alguém disse, a nossa força é a alegria do Senhor. O apóstolo Paulo, sabendo disso, ele quer que os crentes de todos os tempos, a começar da igreja que estava em Roma, tenha essa percepção do amor de Deus. Então, até então, no começo do capítulo 5, ele falou sobre as consequências da justificação pela fé somente. E tudo é coisa que gera segurança. Quem foi justificado tem paz com Deus. Essa palavra paz com Deus significa reconciliação. De um lado estava o Deus Todo-Poderoso e do outro lado os seres humanos, numa situação de inimizade. E o próprio Deus tomou a iniciativa, mandando um mediador que é
Jesus Cristo para fazer as pazes. E como é que isso é feito? Através da justificação pela fé somente. Ele diz também como fruto, o segundo fruto que o apóstolo Paulo indica aqui no capítulo 5, que aqueles que foram justificados têm acesso a essa graça. Nós adentramos esse ambiente extremamente favorável, que Deus sempre nos trata de uma forma bondosa e generosa, e dessa condição jamais sairemos. Um terceiro aspecto que ele considerou é que nós devemos inclusive nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. E nós observamos que a esperança, biblicamente falando, não é uma expectativa de algo que possa ou não ocorrer. Quando a Bíblia fala de esperança, é uma espera de algo que vai acontecer. Então nós aguardamos aquele dia prometido em que Jesus Cristo retornará pela uma segunda vez, e ele vai transformar inclusive a realidade deste mundo. O apóstolo Paulo também falou das tribulações, as dificuldades que todos nós estamos sujeitos. Quem é justificado não está blindado aos problemas da vida. Ele passa também por momentos que o entristecem, ele passa por privações financeiras, ele passa por problemas de saúde, ele experimenta o luto dentro da sua própria casa, e como aconteceu com alguns profetas do passado, pode até se enveredar por um caminho de depressão. Isso pode acontecer na vida de um servo de Deus. Só que o apóstolo Paulo mostra que aqueles que foram justificados, quando são atribulados, isso produz algo muito bom, isso produz crescimento, maturidade cristã. Ele diz que deveríamos nos gloriar nessas coisas, não pela tribulação em si, mas pelo que a tribulação produz na nossa vida, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, que é um caráter aprovado, e a experiência, esperança. E agora, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo vai falar objetivamente de razões que devem ser consideradas por todos nós para que tenhamos segurança. Ele vai demonstrar que Deus ama aqueles que foram justificados. Como é que ele demonstra esse amor? Só relembrando o versículo 5, esse amor é colocado no nosso coração de forma subjetiva. O próprio Espírito Santo dá testemunho no nosso espírito que nós somos alvos do amor de Deus. Mas agora no versículo 6, ele vai demonstrar esse amor de forma objetiva. E nós temos que levar em consideração três coisas, para que a gente possa percorrer as informações tão profundas desse texto. Primeiro, sempre pensando no amor, o amor de Deus por nós. Não é o nosso amor para com Ele, é o contrário, é o amor de Deus por nós. Primeiro, a essência do amor. Aquele que ama, naturalmente, é generoso. Aquele que ama, cuida bem do outro. E como é que Deus demonstra isso? Ele demonstrou isso naquilo que está dito lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de maneira tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. A prova do amor de Deus é que Ele nos deu algo. Quem? O seu próprio Filho, Jesus Cristo. Esse amor também, ele pode ser contemplado na sua altura. É uma maneira da gente falar da intensidade do amor de Deus. Como é que Deus demonstra o seu amor? Dando o seu Filho, mas a que ponto? A dádiva maior que Ele poderia dar. E a intensidade do amor de Deus é também contemplada na profundidade desse amor. Ou seja, a dádiva foi dada para pessoas extremamente indignas, como nós. E nós veremos isso nesse texto.
Vejamos. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Eu chamo a atenção, primeiramente, para aquelas pessoas que receberam essa dádiva. Como eu disse, são pessoas indignas. E essa passagem nos dá 4 características de quem nós somos. Primeiro, fracos. Quando nós éramos fracos. Ele fala também que nós éramos ímpios. Morreu a seu tempo pelos os ímpios. Primeiramente, essas 2 palavras. O que é que a Escritura quer dizer por fraco? Isso é uma expressão altamente humilhante para o ser humano, porque o ser humano gosta de pensar acerca de si mesmo como alguém que detém as rédeas do seu futuro, como alguém que é capaz de grandes passos. É claro que o ser humano tem um grande potencial, mas tem certas coisas que fogem ao poder e à vontade do ser humano. Nós somos incapazes, do ponto de vista espiritual e moral, de conseguirmos, por exemplo, a salvação. Por isso que Deus nos enxerga e nos descreve dessa forma. Nós somos fracos. Fracos. O único que é suficiente é Deus. Nós dependemos dele em cada momento da nossa vida. E essa salvação se torna uma grande impossibilidade, porque nós devemos lembrar aqui daquele ensinamento que os nossos pais reformadores chamavam de total depravação do homem. O homem foi afetado pelo pecado em todos os sentidos. O homem pode ser até religioso, mas naturalmente ele não vai procurar a Jesus Cristo. Ele pode até procurar Deus, mas quando você começa a se aprofundar sobre quem é Deus, aí ele vai perceber que não é o Deus que ele serve. Ele até com estranhamento vai responder quando nós começamos a falar das características do Deus que é apresentado nas Sagradas Escrituras. Ele vai concluir: esse não é o meu Deus. Se não é o Deus das Escrituras, ele fabricou uma divindade na sua cabeça e tem vivido essa ilusão ou essa ficção. Ele é fraco. Além disso, ele é ímpio. O que é impiedade? É o contrário de uma pessoa que é piedosa. Uma pessoa ímpia é uma pessoa que não respeita a Deus, é uma pessoa que não tem amor a Deus, é uma pessoa que não está preocupada sobre o que essa divindade pensa acerca dele. A pessoa ímpia despreza a vontade de Deus revelada na sua lei. Isso não tem importância para ele. Eu quero viver do jeito que me dá na telha, eu quero viver conforme os meus anseios e as minhas aspirações. Eu não quero ser cerceado na minha liberdade por esse Deus que diz que eu devo fazer determinadas coisas. O ímpio é assim. Além disso, uma terceira característica dessas pessoas que receberam uma dádiva maior é que são pecadores. Você pode ver isso no finalzinho do versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A palavra pecador literalmente significa errar o alvo. O ser humano sempre está errando o alvo da vontade de Deus. Assim somos nós. Nós olhamos com um olhar muito otimista para nós mesmos, achando que somos boas pessoas, achamos que vamos conseguir agradar a Deus com a nossa chamada boa vontade, mas não se engane. Deus olha para você e considera a sua fragilidade, as suas impossibilidades, a sua impiedade e o seu pecado. E é por isso que no versículo 10 nós temos a quarta característica do ser humano. Porque se nós, quando inimigos, quem é o ser humano? Inimigo de Deus. Aí você pode pensar: mas pastor, isso não bate
com o que está no meu coração. Eu gosto de Deus, eu cumpro determinados deveres da minha religião, e isso não caracteriza uma inimizade contra Deus. Se você for aprofundar esse conceito, você vai perceber que, no fundo, o ser humano não gosta de Deus. A lei de Deus nunca é bem-vinda. O que Deus espera para a nossa vida é rejeitado naturalmente por cada um de nós. Será que você está adorando ou tentando se aproximar do Deus verdadeiro revelado nas Sagradas Escrituras, ou você simplesmente criou na sua cabeça uma falsa divindade a qual você está muito satisfeito em servi-la? Agora repare mais um aspecto para entendermos o amor de Deus. Pense no ser humano, completamente indigno, e veja o que é que Deus vai fazer. Ele vai dar um presente maravilhoso, vai dar a maior dádiva que um ser humano pode receber. Qual é a maior dádiva que está na nossa cabeça? Para muitas pessoas seria talvez ganhar o último concurso que houve aí da loteria, né? Muitos milionários agora no Brasil. Aí olha, o dinheiro seria muito bem-vindo e certamente resolveria todos os problemas da minha vida. Talvez para você a maior dádiva seja um bom casamento, ou simplesmente saúde para aqueles que precisam de saúde, né? Quando a saúde vai falhando, o nosso corpo vai entrando em colapso, é o que nós mais desejamos, e as pessoas dizem: olha, a coisa mais importante do mundo é saúde, e se você tem saúde, você pode tocar a vida. Mas a maior dádiva não é essa. A maior dádiva é Jesus, e Deus fez isso. Perceba o amor de Deus. Pessoas indignas recebendo uma grande dádiva. Olha a profundidade e olha a altura do amor de Deus. Versículo 7, eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele sabe argumentar. Ele usa a lógica, né, para apresentar muito bem o ensinamento da Bíblia. É bom que a gente pontue isso, porque muitas pessoas acham que uma boa espiritualidade é você ser envolvida somente pelas emoções. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Nada contra as emoções, mas tudo começa pelo entendimento. Quando você entende perfeitamente como Deus salva uma pessoa, isso move as demais faculdades do ser humano, as emoções, a partir do entendimento. A emoção que se manifesta sem entendimento é meramente um sentimentalismo. Você pode ficar ali chorando ou se alegrando de uma forma exagerada, mas pelo quê? Não. O entendimento passa por uma apresentação lógica da verdade. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha como é que ele está argumentando. Ele argumenta aqui, irmãos, do mais difícil para o mais fácil. Isso vai ficar mais claro ainda nos próximos versículos. Mas o que é que ele está dizendo aqui? Será que alguém naturalmente se disporia a morrer por pessoas que não prestam? Aí diz: pode ser que alguém, num gesto de altruísmo muito grande, até dê a sua vida por alguém que é bom ou justo. A gente vê casos lindos, né, de mães que tentam proteger numa calamidade o fruto do seu próprio ventre. Uma mãe que não é desnaturada, naturalmente faz isso pelos seus filhos, né? Pode ser que alguém veja alguém muito íntegro, alguém que inspira de alguma forma aquilo que no senso comum nós chamamos de justiça e bondade. Existe até uma discussão.
Calvino dizia que era a mesma pessoa, justa e bondosa. Lutero vai dizer que são categorias diferentes. O Lloyd Jones, ele diz que a pessoa justa é aquela que se esforça para fazer o que é correto, e a pessoa boa, ela vai além do justo. Aí ele faz uma ilustração interessante. Imagine alguém que toca piano muito bem, seria como um justo. Mas aquele que, além de dominar a técnica, faz isso de uma forma extraordinária, que nós chamamos de arte, ele vai além, é mais intenso daquele que somente toca, porque ele toca com maestria. Então, por assim dizer, existe uma relação aí de intensidade do justo para o bom. O justo é aquele que se esforça para cumprir a lei, isso do ponto de vista do senso humano. A gente sabe que do ponto de vista de Deus não há nenhum justo, a não ser aqueles a quem Deus Pai justifica através da obra de Cristo. Mas do ponto de vista do senso comum, existem pessoas que nós olhamos e entendemos alguma integridade, nós até chamamos essas pessoas de boas. Olha, aquela mulher, aquele homem são boníssimos. Se fosse o caso, talvez até eu morreria por essa pessoa. É uma pessoa digna. Pode ser que isso aconteça, mas veja como Deus demonstra o seu amor. Não morreu por pessoas justas, não morreu por pessoas boas, morreu por fracos, ímpios, pecadores e inimigos. É assim que ele demonstra o seu amor. Versículos 9 a 10. Aí nós temos bem caracterizado aqui o argumento que vai do mais difícil para o mais fácil. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que é o mais difícil? Ele morreu por pessoas indignas. Ele não fez o mais difícil, não vai fazer o mais fácil? É assim que o apóstolo Paulo, ele demonstra, irmãos, esse ensinamento visando a nossa segurança. Seremos por ele salvos da ira. O que é essa ira aqui? Essa expressão já apareceu lá em Romanos. Essa ira não é a ira do homem, é a ira divina. E nós temos que ter muito cuidado quando nós aplicamos esse linguajar para Deus. Quando fala da ira divina, é uma expressão da sua justiça, do seu descontentamento pelo estilo de vida completamente ímpio da sociedade humana de todos os tempos. Um dia, e quando a ira aqui significa exatamente isso, o dia da prestação de contas, o dia em que eu e você estaremos diante do Deus Todo-Poderoso. Ali ele vai demonstrar a sua justiça, e quem não foi justificado vai ser condenado. Aí o apóstolo Paulo argumenta nesses termos: se nós, quando estávamos no auge da nossa impiedade, fomos justificados, muito mais, agora que já fomos justificados, seremos salvos da ira vindoura. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Logicamente, é o mesmo princípio, do maior para o menor, do mais difícil para o mais fácil. Já fomos reconciliados, saímos da condição de inimizade por causa da morte do seu Filho, a grande dádiva que Deus concede ao ser humano. E finalmente o versículo 11 ele diz: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Todo esse ensino, ele arremata numa doxologia. O que é uma doxologia? Uma expressão de enaltecimento e de glorificação a Deus. Que lições nós podemos tirar para a nossa vida? Quero destacar 3. Primeiro, a maior prova do amor de Deus não é, talvez, o desejo de você ter um companheiro ou uma companheira. Tem gente que faz esse tipo de raciocínio. Eu queria tanto um parceiro para a minha vida toda, alguém que eu pudesse compartilhar os meus desejos, os meus anseios, e quando não obtém isso da parte de Deus, a pessoa acha que Deus não a ama. Talvez uma situação de dificuldade, como a gente viu aqui, qualquer tipo de dificuldade, de ordem financeira, relacionada com a saúde, você muitas vezes pede, e estranhamente Deus deixa aquela tribulação na sua vida, lembrando que a tribulação vai produzir coisas boas, vai nos dar um caráter experimentado, aprovado por Deus. E quando a gente não recebe aquele alívio pedido e tão aguardado, nós questionamos o amor de Deus. Mas sabe qual é a maior prova do amor de Deus? A cruz. E é ali que Deus diz, de uma forma categórica, muito eloquente: eu te amo tanto, sendo tu injusto, ímpio, pecador, meu inimigo, que eu dei o meu próprio filho para morrer por ti. Você faria isso? Pois Deus fez. Então tenha consciência do amor de Deus. Esse texto foi escrito para isso. Segundo lugar, esse ensino é para termos segurança de salvação. Tem muita gente que vive um verdadeiro inferno, porque acha que, ainda que tenha começado bem, crendo em Jesus Cristo, compreendendo a fé, acha que a sua salvação ela vai continuar pelo seu próprio esforço. E muitas vezes essas pessoas estão tão atormentadas que vêm para a igreja com uma certa insistência, não por gratidão, mas com medo de perder a boa dádiva da salvação. Acha, em outras palavras, que é possível perder a salvação. Isso é impossível, porque Deus já fez o mais difícil. Não vai fazer o mais fácil? Imagine só, em termos de dívida. Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou a minha dívida, mas eu fui para o inferno. Você vai pagar a mesma dívida 2 vezes? Isso não seria justo. Mas eu me afastei, eu fiquei tão desanimado, perdi todo o interesse e a alegria de estar no meio do povo de Deus, ouvindo sermões, glorificando ao meu Deus. É possível a gente passar por momentos assim de escassez, de desânimo espiritual, mas aquele que foi justificado se reanima e volta novamente. Então nós percebemos aqui que, apesar de sermos fracos, Deus é forte. Forte para cumprir as suas promessas, forte para fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. Nós lemos há pouco, no momento devocional, em Hebreus, que apresenta Jesus como o autor, mas ele não é somente o originador da nossa fé. Ele é aquele que leva à consumação. Ele começa e termina. Até essa fé que nos faz
nos apegarmos de todo o nosso coração a Jesus, essa fé não vai se extinguir, porque o próprio Senhor Jesus Cristo preservará essa fé. Não se aflige, porque o amor de Deus, ele investe alto. Ele começou e ele vai levar até as últimas consequências. Aquilo que Deus começou, ele vai finalizar. É impossível você perder essa boa dádiva dos céus. E em terceiro lugar, essa prova de que Deus nos ama deve nos levar à doxologia. É o último versículo aqui. O amor de Deus deve mexer com as nossas entranhas. O amor de Deus deve nos levar à adoração, à gratidão, não somente à segurança. Deus me amou. Isso é tão bom, irmãos. O ser humano, ele tem carência de saber disso, que é amado. Desejamos saber que somos amados pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, pelos nossos amigos. E o que dizer dessa sensação de sermos amados pelo próprio Deus? Deus nos ama. Por isso que eu tenho prazer de adorá-lo com a minha vida. Os momentos de ajuntamento na igreja, os momentos quando eu estou sozinho em casa, orando a Deus, tudo isso mexe o meu ser e me leva à adoração. Eis aí a passagem que nós acabamos de ver, passagem escrita para demonstrar que Deus ama o pecador. Deus nos amou, por isso Ele nos justificou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Gostaria de convidar voluntariamente alguém para orar.